a vida espiritual e mística de Elvis Presley e o seu desejo intenso de ser um líder espiritual mundial. Algum tempo depois, fomos convocados para outro retiro, aquele que alojou Sri Dayamata, a mulher que assumiu a liderança da Self-Realization Fellowship após o falecimento de Yogananda. Ela tinha fala mansa e era natural, uma pessoa obviamente em paz consigo mesma. Elvis Presley gostou dela imediatamente. Assim, começou um diálogo contínuo entre Elvis Presley e Sri Dayamata, que influenciou a ele profundamente em toda a sua vida. No início deste empreendimento espiritual, Elvis Presley estava extremamente entusiasmado, além de falar em querer ingressar num mosteiro. Ele queria formar uma comunidade espiritual. Elvis Presley queria dedicar sua vida a ajudar aos outros a se realizarem por meio da disciplina devocional espiritual. Na verdade, ele queria ser um líder da Self-Realization Fellowship. A esse respeito, Dayamata foi especialmente sábia. Esse nível mais elevado da espiritualidade, ele dizia a ela, é o que tenho buscado durante toda a minha vida. Agora que sei onde está e como alcançá-lo, quero também ensiná-lo. Quero ensiná-lo a todos os meus fãs, ao mundo inteiro. Você diz isso agora, e eu sei que você está falando sério. Mas amanhã você vai acordar e lembrar que é um artista. É um trabalho maravilhoso também. Um trabalho importante também. E no seu caso, é duplamente importante, por causa do vínculo entre você e os seus fãs. Mas o trabalho do artista é diferente do trabalho do professor espiritual. Não é pior nem melhor, simplesmente diferente. A paz interior que você procura pode ser sua, não importa qual seja o seu trabalho. Elvis no Jardim Santuário do Lago. Elvis ouviu. Ele tinha um respeito enorme por essa mulher. Parte dele entendeu o que ela estava dizendo, mas uma outra parte inquietante dele queria uma resposta mais contundente. Ele queria uma evolução espiritual mais rápida. Acostumado assim a ter tudo o que queria, quando queria, era emocionalmente difícil para ele entender por que isso seria diferente. Ao mesmo tempo, ele conseguiu ser totalmente honesto com Dayamata. Ela foi talvez a única que compreendeu a enormidade de seus medos do Elvis Presley. Ela entendeu por que ele contou a ela. A pressão para permanecer no centro das atenções, manter sua popularidade e agradar a todos seus fãs, sem falar em agradar o empresário que ajudou a estabelecer sua fama, foi angustiante. Elvis Presley perguntava a ela: por que eu? Por que eu? Foi a pergunta que ouvimos Elvis continuamente se perguntando. Por que eu fui escolhido? Por que eu fui escolhido? Por que eu fui escolhido? A resposta da mulher sábia foi simples: é entreter. É entreter, Elvis. Ela viu grande valor em seu trabalho artístico, mas não tenho certeza se Elvis fez o mesmo. Ele queria mais, intrigante, mais assuntos espirituais. Ele queria uma saída para os seus medos, uma vida de paz e tranquilidade que o livrasse do estresse do desempenho artístico. Ironicamente, ele adorava se apresentar. O mundo o viu como um artista nato, inagualável. Mas, se a sabedoria de todos os tempos diz que o ego individual deve morrer antes que a evolução espiritual seja possível, o desempenho dele fez o oposto. Atuar perante milhões de fãs era o destino de Elvis Presley, e sua história de seus
anos restantes na Terra. Isso poderia excitar o ego de qualquer pessoa, mas a ele, Elvis Presley, não. Ele queria saber tudo do espiritual e nunca se aquietou relativo a isso. Sempre místico e sempre espiritual. Como não poderia alguém comum aceitar as idolatrias do mundo? O mundo estava a seus pés. O mundo clamava mais, o mundo declarando: Você é rei, Elvis Presley. Quem poderia resistir? Quanto mais ouve-se esses elogios, mais o mosteiro desaparece da vista. Finalmente, eu acredito que Elvis Presley tinha uma missão espiritual mundial de artista e assim a cumpriu solenemente. Além disso, sempre guardava dentro de si a chama da mística, da espiritualidade e da caridade e de todos os atributos de um homem de bem valor. Elvis buscou o que nunca poderia ser dele, uma liberdade de um mundo, mas que o adorava como um Deus. Ele queria ser um líder espiritual, mas acabou sendo um artista nato, talvez sendo a mensagem oculta de alguém que tinha a espiritualidade para todos os fãs.